E se a política que a gente vê todo dia no noticiário não for a causa de nada, mas apenas a consequência de algo muito mais profundo? Essa é a provocação que a gente vai explorar hoje, mergulhando nas ideias de Jorge Henrique de Freitas Pinho e seu ensaio, O Eco do Logos. E olha só, essa frase aqui é basicamente a chave para entender tudo. Para Jorge Henrique de Freitas Pinho, os grandes acontecimentos políticos não são o ponto de partida. Eles são, na verdade, o eco, a confirmação de uma conversa que já rolou bem antes, lá no campo das ideias, naquilo que ele vai chamar de logos. Certo. Vamos então para a nossa primeira parte para entender como é que isso funciona. A política, na visão de Pinho, é tipo o trovão, sabe? A gente só escuta bem depois que o relâmpago, que é a verdadeira força, já aconteceu. Ou seja, ela é um sintoma e não a causa do problema. Essa ideia de silogismo em movimento parece complicada, mas o que o autor quer dizer é que a história não é puro acaso. Ela tem uma lógica, uma estrutura. Se uma civilização parte de certas premissas, de certas ideias fundamentais, as consequências históricas não são uma surpresa, elas se tornam quase que inevitáveis. A analogia que o Pinho usa é perfeita. Pensa no teorema de Pitágoras. Se você tem os valores dos catetos A e B, o valor da hipotenusa C não é uma questão de opinião, é uma consequência matemática. Para ele, com história, é a mesma coisa. Uma civilização não pode ignorar seus próprios fundamentos e esperar um resultado diferente. Agora a gente vai avançar para o diagnóstico que o Jorge Henrique de Freitas Pinho faz da nossa crise atual. E aqui, prepare-se, porque ele vai basicamente redefinir o que a gente costuma entender pela palavra invasão. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender essa palavra central, logos. Quando o Pinho fala em logos, ele não está falando só de lógica ou razão. Ele está se referindo a algo como o sistema operacional de uma cultura. É toda a arquitetura invisível de valores, de símbolos, que unem o povo e dá sentido à vida em conjunto. E aqui está a grande virada de chave. A visão popular pensa em invasão. E foca em quê? Em números, em estatísticas, em fronteiras físicas. Uma coisa quantitativa. Já a tese de Jorge Henrique de Freitas Pinho é muito mais profunda. A invasão real, a que decide o jogo, é qualitativa. É a invasão ontológica, que acontece quando o logos, o tal sistema operacional, começa a se dissolver por dentro. E como essa invasão se manifesta na prática? Bem, segundo Pinho, esses são sintomas. Veja bem. O problema não é a chegada do outro. O problema é a perda da capacidade de dizer nós. Quando uma cultura já não sabe mais o que a define, qualquer coisa pode preencher esse vácuo que ficou. Então, vamos agora para a raiz do problema, segundo a análise do autor. Ele diz que tudo nasce de uma tensão fundamental que, quando entra em desequilíbrio, causa o colapso. Pensa no movimento de respirar. Você precisa inspirar e expirar. Os dois são essenciais. Para o Pinho, uma civilização saudável funciona assim. Precisa da abertura, para não virar uma peça de museu, e precisa da identidade, para não se desmanchar no ar. Nenhuma cultura sobrevive isolada, mas nenhuma sobrevive sem um centro de gravidade. E para deixar a ideia bem clara, o autor usa essa imagem da geologia. Ele diz que, se não existem mecanismos fortes de integração, as diferentes placas tectônicas culturais não se fundem de forma harmoniosa. Elas criam atrito, acumulam tensão e, bem, a gente sabe o que acontece depois. Exato, o terremoto social, a fratura. De acordo com Pinho, quando a abertura vira um valor absoluto e a identidade vira algo relativo, o que sobra não é uma comunidade, mas só uma convivência administrada, sem alma. A rachadura não é só política, ela é ontológica, é na fundação do ser. Essa citação do Pinho resume o perigo de forma brilhante. Para ser hospitaleiro, para acolher alguém, você precisa ter uma casa para oferecer, certo? Se não existe mais essa casa simbólica, essa identidade, o acolhimento vira outra coisa, vira dissolução. Ok, a gente já entendeu o diagnóstico que o Jorge Henrique de Freitas Pinho fez. É um cenário bem sério. Mas e a solução? Existe um caminho? Vamos agora para a parte construtiva do argumento dele, que ele chama de uma síntese hegeliana. E o ponto crucial aqui, segundo Pinho, é que não se trata de uma batalha onde um lado tem que destruir o outro. Tanto a abstração globalista quanto a reação identitária são vistas por ele como partes incompletas da verdade. A solução, então, é superar essa falsa escolha. Para explicar como fazer isso, o autor usa um conceito filosófico alemão bem específico, Aufhebung. É uma daquelas palavras difíceis de traduzir, mas a ideia é genial. Pensa numa semente que vira árvore. A semente não é destruída, certo? Ela é conservada, mas ao mesmo tempo é superada, elevada a uma forma nova e mais complexa. Então, como seria esse processo na prática?
Primeiro, é preciso reconhecer que essa tensão entre abertura e identidade é real e até necessária. Depois, em vez de jogar fora o passado ou rejeitar o presente, a tarefa é identificar o que há de válido nos dois. E, por fim, criar uma nova forma que consiga integrar essas verdades em um nível mais alto. E essa reconstrução do logos proposta por Pinho teria consequências bem concretas, bem reais. Estamos falando de uma política que volta a servir à cultura, e não o contrário, de uma economia que lembra que os recursos do planeta são finitos, de uma ética que se reconecta com a ideia de bem comum. E assim a gente chega na conclusão. E aqui o argumento do Pinho se transforma. Deixa de ser só uma análise filosófica e vira um verdadeiro chamado à nossa responsabilidade intelectual. No final das contas, a grande mensagem que o autor nos deixa é sobre ordem e propósito. Ele nos lembra de uma hierarquia que parece ter sido esquecida. A política deve servir a algo maior que ela mesma. Sem isso, qualquer solução vai ser sempre superficial e reativa. E essa última citação de Jorge Henrique de Freitas Pinho é um alerta poderoso. O maior perigo, segundo ele, não é chegar na resposta errada. É ter esquecido completamente qual era a pergunta fundamental para começo de conversa. O que, afinal, sustenta uma civilização? É com essa pergunta, com esse desafio, que a gente encerra essa análise do pensamento de Pinho. O texto dele é um convite para a gente ir além das manchetes do dia a dia e refletir sobre as fundações invisíveis da nossa vida em comum. Uma tarefa que, para ele, talvez seja a mais urgente de todas.